Olá, olá, meninos e meninas do 7º ano. Vamos então dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Estamos estudando pontuação. Já vimos os sinais de pontuação, essencialmente separadores, os sinais de comunicação, a pontuação que encerra período, a pontuação que não encerra período, e aí você vai iniciar com letra, no caso maiúscula inicial na próxima palavra, né? Depois da pontuação que encerra período e com letra minúscula inicial, né? Na palavra logo após a pontuação que não encerra período. Nós vimos então alguns termos da oração que são separados por pontuação e outros que não. E agora nós, na verdade, já vimos também o emprego da vírgula em vários termos da oração, né? Só uma nota aqui que eu não falei na última aula. Nas inversões, a vírgula será usada se houver termo pleonástico. O que é pleonástico? É a dualidade de sentido. Meu Deus, o que é dualidade de sentido? Pronto, tem dois sentidos. A mesma frase ou a mesma palavra. Tá? Tem dois sentidos, tá? Vamos lá. O doce, ele comeu. O doce, ele comeu. Olha só, ele comeu doce. Você não vai usar vírgula na inversão aqui, tá? Agora, se houver termo pleonástico, aí sim, você vai usar a vírgula. E qual o termo pleonástico? Você tem aqui, ó, ele comeu o que? O doce. Mas nós temos esse o. O que é esse o? Nós já aprendemos. É um objeto direto que então é representado por um pronome pessoal do caso oblíquo átono, que substitui o doce. Mas ele substitui o doce, mas o doce ainda está escrito aqui, a palavra, o doce, tá? Ou as palavras. Então, temos dois termos com a mesma função. É um termo pleonástico, uma dualidade de sentido. São dois sentidos expressos, né, na mesma frase, na mesma oração. Então, para separar, para não ficar incorreto, você coloca uma vírgula, separando, então, um objeto do outro, porque há dois objetos aqui. Aí fica correto. Por quê? Porque a frase tem o sujeito, o verbo e o complemento. Senão teria a frase sujeito, verbo e dois complementos. E dois complementos diretamente ligados ao verbo não podem existir. Ou dois termos, né, da oração, ou seja, dois complementos indiretamente ligados ao verbo não podem também existir, tá? Por isso que é a vírgula aqui. E então, isso aqui vai ter que função? Uma função de ênfase. O doce, ele o comeu, certo? Beleza, agora vamos ver vírgula na coordenação. Vamos lá. Eu, William. Eu, William. O Fabrício. E o Hernani. Somos professores do colégio Marechal Malé aqui, não é? Beleza. Eu, William, Fabrício, Hernani, somos professores do colégio Marechal Malé. Então, nós temos aqui vírgula na coordenação. Você vai separar os termos de mesma classe gramatical em coordenação. Cuidado, nós aprendemos as orações coordenadas, né? São aquelas que estão completas sintaticamente e uma não exerce uma função sintática para a outra. Uma função sintática que falta a outra oração. Então nós aprendemos isso. Agora, a coordenação não significa somente essas orações. Significa também termos que têm a mesma, no caso, função gramatical, tá? Função sintática, na verdade, tá? Vamos colocar aqui de mesma função sintática. Em coordenação, ou seja, que estão em pé de igualdade. Olha só, nós temos somos professores do Colégio Marechal Malé. Somos é o verbo. Quem é que somos professores do Colégio Marechal Malé? Eu, William, Fabrício e Hernani. Este aqui é o sujeito, mas esse sujeito é representado por 4 núcleos. Então, quando você tem
vários núcleos de um termo da oração, nós já aprendemos isso. Então, você tem de colocar vírgula entre eles, só não entre o último e o próximo termo da oração que vai ser diferenciado, tá? Então, isso é que está em coordenação, quando eles têm a mesma função sintática. Aqui é um núcleo, aqui é outro núcleo, aqui é outro núcleo e aqui é outro núcleo, vírgula entre eles, tá? Eu, vírgula, William, vírgula, Fabrício, vírgula, Hernani, agora aqui não pode ter vírgula não, porque não há mais outro termo aqui da mesma função sintática. Agora aqui já é o verbo, o núcleo do predicado, no caso aqui não é núcleo do predicado nominal, né? Na verdade é o predicativo do sujeito, mas ele já faz parte do predicado, e aqui é o sujeito. Então não tem a mesma função somos do eu, William, Fabrício e Hernani. Então, há vários núcleos de um termo da oração, vírgula entre eles. Muitos núcleos de um objeto direto, vírgula entre eles. Muitos núcleos do objeto direto, indireto, né? Vírgula entre eles. Muitos núcleos do agente da passiva, vírgula entre eles. Isso vai ocorrer com todos os termos da oração. Beleza. Então, temos aqui verbos. Ele andou, correu, rastejou e não achou o lugar onde estava procurando, né? Aliás, que estava procurando. Então, nós temos aqui vários verbos ligados ao mesmo sujeito. São termos em coordenação, que têm a mesma função sintática. Então, são vários núcleos do predicado verbal. Ele andou, vou deixar aqui também negritado, porque faz parte, ó. Tá aqui, ele andou, correu, rastejou e não achou o lugar que estava procurando. Aqui, antes deste e, pode haver uma vírgula facultativa. Você pode usar ou não. Por quê? Porque entre o último termo, o penúltimo e o último, se houver a conjunção coordenativa sindética e, você deve colocar a vírgula facultativamente, tá? Pode usar ou não. Mas olha só, são vários núcleos do predicado verbal. Então, vírgula entre eles. Andou, aí vírgula, correu, vírgula, rastejou. A vírgula é facultativa porque tem a conjunção e. Se não houvesse a conjunção, aí a vírgula seria obrigatória. Ele andou, correu, rastejou, não achou o lugar que estava procurando, tá? Beleza. Então, entre esses termos coordenados, também a repetição dos núcleos de um objeto direto, por exemplo. Ele comprou, olha só, arroz, feijão, macarrão, verduras, legumes. Então, vários núcleos para um só objeto. Este arroz, feijão, macarrão, verduras, legumes é o objeto direto, um só que dividido por vários núcleos, palavras mais importantes do termo da oração, tá? Então, temos aqui arroz, feijão, macarrão, verduras, legumes, vírgula entre eles. Então, não pode haver vírgula entre o primeiro termo e o que estiver anteriormente aqui, que tem uma função sintática diferente. Porque a vírgula vai ser sob, no caso, entre, né, na verdade, os termos da oração que têm a mesma função sintática. Tá? Beleza. Núcleo do objeto indireto. Então, o professor se referiu a Luna. Então, temos aqui Maria, Alice, beleza? E também o professor se referiu a, vamos lá, Maria Clara. Então, temos aqui vários núcleos do objeto indireto, porque quem se refere a alguma coisa. Olha a preposição aqui, ó. Certo? Então, vários núcleos de um objeto só. A Luna, a Maria Alice, a Maria Clara é o objeto indireto. Só que são os núcleos aqui, ó. Tá? Então, você coloca vírgula entre eles. Ele se referiu a Luna, vírgula, a Maria Alice, vírgula, a Maria Clara. Beleza. Também deve haver vírgula entre os predicativos relacionados ao mesmo sujeito. Tá? Então, olha só, temos um predicativo, né, que tem vários núcleos relacionados ao mesmo sujeito. A presidenta Dilma é o verbo de ligação, olha os predicativos. Séria, aí vírgula, severa, vírgula, exigente. Beleza? Então, temos aqui F.
Também entre complementos nominais que se referem ao mesmo nome, ou seja, os núcleos, tá? Que têm a mesma função. A moça tem medo de barata, de rato, de escorpião, vírgula entre os núcleos, tá? Vírgula entre os complementos nominais. Dos complementos nominais que se referem ao mesmo nome, tá? Também aqui vírgulas entre os núcleos dos vamos colocar até aqui, observe o que eu vou fazer. Vírgula entre os predicativos relacionados ao mesmo sujeito, vírgulas entre os núcleos do objeto indireto, vírgula ou vírgulas entre os núcleos do objeto direto, certo? Vírgulas entre os núcleos, entre os verbos, vamos colocar assim, núcleos dos predicados verbais. Então, os verbos transitivos, diretos, indiretos, bitransitivos e intransitivos são núcleos do predicado verbal. Vírgula entre eles, se houver vários núcleos, lógico, né? O verbo de ligação não é núcleo do predicado verbal e nem do predicado nominal, mas se houver vários verbos de ligação, então você vai usar vírgula entre eles. Por quê? Porque eles têm a mesma classificação sintática, tá? Podemos dizer assim, a mesma classificação sintática. E vírgula entre os núcleos do sujeito. Tá aí. Então, continuando aqui. Nós também temos que colocar vírgula entre os núcleos dos adjuntos e adnominais, que se referem ao mesmo nome. Ó, os vírus. Vírus é uma palavra que tem sentido completo, mas precisa de uma especificação. Que tipo de vírus? Os vírus do sarampo, da rubéola, da varíola foram exterminados do Brasil. Tá? Esperamos que continue assim. Então, temos aqui do sarampo um adjunto adnominal que se refere a vírus. Da rubéola também e da varíola também. Então, são vários núcleos do adjunto adnominal. O adjunto adnominal é um só. É do sarampo, da rubéola e da varíola. Mas temos vários núcleos, varíola, rubéola e sarampo, ligados ao mesmo nome, vírgula entre eles, porque são termos com a mesma função sintática. Entre termos coordenados, ou seja, aqueles termos com a mesma função sintática, usa-se vírgula. Tá bom? Beleza. Aí nós temos aqui o 2, né? Continuando então. Separam-se por vírgulas todas as orações assindéticas, ou seja, aquelas não ligadas por conjunção do período. Preparei um sanduíche, liguei a televisão, procurei esquecer os meus problemas. Então temos aqui 3 orações com este verbo, preparei, liguei, procurei esquecer, que é a locução verbal, os meus problemas. Então nós temos o que aqui? Temos as orações coordenadas assindéticas, devem ser separadas por vírgulas, tá? Beleza. E aí nós temos então aqui o uso das orações, aliás, da vírgula, no caso, conjunções, entre as conjunções e entre, então, as orações coordenadas assindéticas e sindéticas, ou mesmo entre duas assindéticas, ou entre duas sindéticas. Vamos lá, então, aqui é vírgula na coordenação, entre as orações coordenadas, tá? Beleza. Aí nós vamos reiniciar aqui. 1, 2. Aqui nós temos, então, a vírgula entre, então, as orações assindéticas. É obrigatório o uso dessa vírgula. E daqui em diante nós vamos começar a ver, então, o uso da vírgula nas orações
coordenadas no período composto, tanto as assindéticas e as sindéticas, ou seja, entre elas. Só que isso nós vamos ver na próxima aula, certo? Eu vou deixar de novo um pequeno exercício e nós vamos corrigi-lo, tá? Não, na verdade, não vou deixar, a nossa aula é dupla hoje, e aí no final dessas duas aulas eu deixo o exercício, certinho? Então, até a próxima aula, gente, e tchau, tchau.